A hora terceira no relógio judaico era entre as 8 e as 9 da manhã. O que é a hora terceira neste plano de redenção? É a hora da inauguração da igreja. É quando o plano de redenção deixa de descansar sobre Israel e se estende a um outro povo comprado pelo sangue de Jesus derramado no Calvário. Atos capítulo 2, versículo 14, o texto diz assim: estes homens, palavras de Pedro, não estão embriagados como vós pensais, porque ainda é a terceira hora do dia. A hora terceira foi a hora do derramamento do Espírito. É quando o Espírito veio trazer a amplitude desta revelação do plano de Deus. É quando o Espírito veio ampliar a visão. Note que Jesus diz assim: tenho muitas coisas para vos falar, mas vós não podeis ouvir. Mas o Espírito que o meu Pai enviará, este vos guiará a toda a verdade. Ele vos revelará. É a hora terceira, foi a hora que quase 120 irmãos estavam reunidos no cenáculo. E Atos 2, 1 a 4 diz assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, algumas versões dizem veemente, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E eu gosto do relato bíblico que diz: e foram vistas, não diz foram ouvidas, foram vistas. Houve uma manifestação sobrenatural e perceptível de um fogo do Espírito sobre cada um deles. E no seu relato Lucas diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito estava ali inaugurando a igreja. O teólogo judeu Meyer Pierman diz que a descida do Espírito foi como um telegrama de Deus, informando para a igreja que Jesus já estava entronizado à direita do Todo-Poderoso. A história da igreja mudou ali. E sabe o que é bom? Embora alguém diga que foi só para aquele momento, a história diz que não. 8 anos depois do dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado em Samaria, em Atos capítulo 8. 10 anos após o dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado na casa de Cornélio, entre os gentios. 20 anos após o dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado na igreja de Éfeso, em Atos 19. Se você procurar a biblioteca pública ou a tua biblioteca particular, lá na Enciclopédia Britânica ou na Mirador Internacional ou ainda na Barça, e for lá no item avivamento, o primeiro parágrafo diz assim: em todos os grandes avivamentos da história houveram manifestações de línguas espirituais, abre parêntese, grego, glossolálias, fecha parênteses, e dons do Espírito Santo. E, vírgula, todas as vezes que os dons espirituais ou as línguas estranhas foram rejeitadas, o avivamento foi distorcido ou completamente suprimido. É a história quem testifica que o Espírito permaneceu com a igreja, confirmando a sua presença em nós. É por isso que
Eu fui convidado uma certa feita para ministrar uma palavra numa classe de bacharelando, de um curso de teologia, de um seminário de convicções históricas em São Paulo. E quando eu terminei a palavra, um dos bacharéis pediu a palavra, um dos bacharelandos pediu a palavra e disse para mim: o pastor Josué, o derramamento do Espírito, a promessa do profeta Joel, não é mais para os nossos dias. E ele disse assim: você fala para multidões, então para de pregar a mentira. Ele foi bem direto: fala a verdade. Batismo no Espírito Santo não é mais para hoje. E ele abriu a Bíblia e disse aqui, ó, Atos 2,15, Pedro diz: hoje se cumpre a palavra do profeta Joel. E ele olhou para mim e disse: já se cumpriu, pastor. E eu olhei para ele e disse: parabéns. 4 anos de curso teológico lhe ensinou pelo menos localizar referências bíblicas. Mas eu queria lhe fazer só uma pergunta, por gentileza. Você acredita que o Espírito que usou a Joel também usou a Pedro? Ele disse: acredito, é claro. Eu falei com ele: então está resolvido o problema. A promessa era só para a igreja primitiva, tudo bem, eu concordo com você. Só que Jeová derramou o Espírito, soprou o Espírito e ficou lá de cima olhando para ver o resultado. E quando ele viu o resultado, ele gostou tanto do que viu, que ele tomou o apóstolo Pedro em Atos 2,39 e disse assim: esta promessa se diz respeito a nós e a vós, e aos vossos filhos, e aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Dá uma cotoveladinha de leve no vizinho e diz para ele: a promessa é para você. Oh, aleluia. A madrugada foi a hora dos profetas, dos patriarcas. A hora terceira foi a hora da igreja em Jerusalém. Mas vamos mais. Versículo de número 5. Saiu outra vez. Cerca de que hora? Sexta. Presta atenção nisso, por favor. A madrugada, que era medida ou dividida em vigílias em Israel. A hora terceira, que era das 8 às 9 da manhã. A hora sexta era entre as 11 da manhã e o meio-dia. Quem foram os trabalhadores chamados na hora sexta? João capítulo 4 diz assim: era a hora sexta, quando ele chegou em Samaria, à beira do poço de Jacó, e conversou com uma samaritana. A hora sexta foi a hora que o Senhor chamou os samaritanos para ingressar neste projeto de redenção. É um diálogo extraordinário, porque Jesus chega para a mulher. Judeus e samaritanos não conversavam desde que Tiglat-Pileser III havia invadido Israel, levado as 10 tribos cativas e trazido outro povo, outra gente para ocupar aquelas terras. Era uma inimizade tão consolidada que um judeu não lavava os pés onde um samaritano tivesse lavado as mãos. Um judeu não entrava debaixo do teto de um samaritano. Eles não se comungavam. E Jesus chega para uma samaritana e diz assim: me dá um pouco de água. A mulher olhou com uma certa despeita e disse assim: como pode você, sendo judeu, conversar comigo que sou samaritana? Jesus é esplêndido. Ele olha para ela, essa resposta é espetacular, e diz assim: se você soubesse quem é que fala contigo, tu me pediria e eu te daria água viva. Ela foi provocada e diz assim: mas tu não tens com que tirar. E Jesus disse: quem beber desta água voltará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais sede terá. Aí a mulher disse: me dá desta água.
Jesus despertou a sede da alma da samaritana. Mas Jesus olhou para ela e disse: não, vai e chama o teu marido. E ela olhou para Jesus e disse: não tenho marido. E Jesus disse: dissestes bem, porque tivestes 4 que não eram teu, ou 5, e o que está contigo também não é. E ela olhou para Jesus e disse: mestre, eu vejo que és profeta. Me tiram a dúvida, ela perguntou. Os judeus dizem que o Senhor, que Jeová tem que ser adorado em Jerusalém, mas nós os samaritanos acreditamos que ele tem que ser adorado no monte. Eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos revelar isso. Jesus olhou para ela e disse: sou eu que falo contigo. E Jesus disse: a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não em Jerusalém, nem no monte, mas onde quer que estiverem, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. A igreja samaritana estava começando ali, porque ela deixou Jesus: fica aqui, fica só um pouquinho, me aguarda alguns minutos. E ela esqueceu o balde, partiu para a aldeia e saiu batendo de porta em porta: vinde verde, vinde verde. Eu encontrei alguém que revelou toda a minha vida, é o Messias, ele falou comigo. E a Bíblia diz que a multidão subiu ao encontro de Jesus, e conclui dizendo: muitos creram nele. É a hora terceira.